Querido amigo, você se recorda que no nosso último estudo tratamos de um tema de muita importância, que na verdade se referia à descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Naquele estudo nós destacamos que a descendência de Sem foi tratada por último porque dele, os semitas, viria a descendência de Abraão, o patriarca de Israel. Hoje, no estudo que agora iniciamos, vamos observar detalhadamente o capítulo 11 do livro de Gênesis. Um capítulo importante porque, com ele, terminamos a primeira grande divisão desse livro da Bíblia. Você se lembra do esboço do livro de Gênesis com as suas duas grandes divisões? A primeira parte do esboço abrange o conteúdo dos 11 primeiros capítulos de Gênesis e denominamos de a história primitiva da raça humana. Nessa primeira parte de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o 11, apresentamos 4 subdivisões que nos ajudaram a reter melhor o seu conteúdo. Vamos a elas. Mostramos 4 narrativas de grandes eventos que deram origem à raça humana. Primeira, a narrativa da criação, nos capítulos 1 e 2. Segundo lugar, a narrativa da queda, nos capítulos 3 a 6. Terceiro lugar, a narrativa do dilúvio, capítulos 6 a 8. E em quarto lugar, a narrativa da Torre do Babel, nos capítulos 9 a 11. E é exatamente nesse ponto que estamos. A segunda parte de Gênesis, que inclui os capítulos 12 a 50, nós a denominamos de a história patriarcal da raça humana. Mas hoje vamos estudar o final dessa quarta subdivisão, isso é, todo o capítulo 11 do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 32, e a partir do programa seguinte, nós estaremos entrando, então, na narrativa dos 4 grandes personagens, dos 4 grandes patriarcas de Israel, Abraão, Isaque, Jacó e José. No texto de hoje, encontramos claramente 3 divisões. Estamos falando sobre o capítulo 11, do versículo 1 até o 9, o evento da Torre de Babel. Dos versículos 10 até 26, a descendência de Sem. E dos versículos 27 a 32, vamos conhecer a família de onde se originou Abraão, o grande patriarca de Israel. Então eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de Gênesis e acompanhar aquilo que Deus vai nos dar hoje como alimento para as nossas vidas. Abra sua Bíblia e vamos estudar. Em relação ao evento da Torre de Babel, é importante fazermos algumas observações. Em primeiro lugar, no versículo 1, nos informa que havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Em segundo lugar, no versículo 3, nós encontramos uma informação de que, não havendo pedras, fizeram tijolos bem queimados e com o betume no lugar da argamassa obtiveram material para a grande construção planejada. E em terceiro lugar, o versículo 4 nos diz que os homens pós-diluvianos literalmente disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora, querido amigo, você está percebendo bem essas observações? Quero que você recorde as palavras de Deus que tinha dito para Noé logo depois do dilúvio. E essas palavras estão registradas no capítulo 9, no versículos 1 a 7. Elas literalmente dizem o seguinte: Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Você percebeu alguma coisa? Deus tinha dado uma ordem expressa: povoai a terra. Mas, de acordo com o que mencionamos em 11:4, o desejo humano foi exatamente contrário à ordem divina. Enquanto Deus ordenou que povoassem a terra, os líderes convocaram seus semelhantes para se ajuntarem para construir uma cidade e uma torre para não serem espalhados por toda a terra. Aproveitando que falavam uma só língua e habitavam num só local, na planície da terra de Sinar, e com desejo orgulhoso e desobediente, aqueles homens tomados de arrogância
planejaram algo totalmente contrário aos planos divinos. Alguns dizem que essa liderança foi a liderança de Nimrod, sobre quem nós já conversamos no programa passado. Querido amigo, como a Bíblia não faz essa afirmação direta, nós também não podemos fazê-la com segurança. Mas o que nos importa aqui é percebermos como o coração do homem é contrário às ordens de Deus. O mesmo orgulho arrogante que levou Adão e Eva a se rebelarem contra a ordem divina, preferindo obedecer à sugestão e à voz de Satanás, desejando se tornarem como Deus. A arrogância invejosa de Caim, que o levou a assassinar o seu irmão Abel por ter sido rejeitado no sacrifício oferecido a Deus. O desprezo arrogante dos contemporâneos de Noé, que os levou a rejeitar a mensagem do juízo divino através do dilúvio e fez com que perecessem, e o desejo orgulhoso de Nimrod, que o levou a ser um grande e poderoso líder manipulador dos seus semelhantes. Todas essas atitudes agora são percebidas também na desobediência dessa geração à ordem divina. Uma ordem claramente exposta: povoai a terra. E ao invés de povoarem, habitando em todos os rincões da terra, aquela geração começou a construir uma torre para tornar célebre o seu nome, e ajuntou-se para aquela tarefa de desobediência. Esse é o coração humano. Essa torre construída era um tipo de um templo típico lá da Mesopotâmia. Ele era conhecido como zigurate, que tinha uma base quadrada, e as 4 paredes laterais iam sendo construídas em degraus, com cada degrau sendo menor que o inferior. No topo dessa torre, então, se construía um altar para se sacrificar aos deuses, que eram o sol, a lua e as estrelas. O desejo daquela geração era construir uma torre que seria uma espécie de escadaria, que, conforme supunham, levaria o homem até o céu, para ali dominar toda a criação e se proteger de um futuro juízo divino. Mas, querido amigo, você sabe que, embora possamos ter bons planos e elaborar boas estratégias e realizações, quando não os submetemos a Deus, tudo pode ser desfeito num momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos versículos 5 a 9, lemos o seguinte: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o homem é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quero ainda fazer 3 destaques em relação a esse episódio. Querido amigo, com sua Bíblia e com seu caderno de anotações, anote aí o seguinte: em primeiro lugar, percebe-se que Deus viu a intenção do coração humano e agiu soberanamente, provocando a divisão dos homens pela variação de línguas que surgiu. É assim que Deus age. Ele é soberano, e quando ele percebe que em nossos planos, em nossa vida, a sua vontade não está sendo respeitada, ele mesmo, conforme o seu querer, age soberanamente, impedindo-nos de ter outras ações que o desagradem e sejam prejudiciais a nós mesmos. Em segundo lugar, é importante destacarmos o uso do plural nos verbos do versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos. A convocação vinde, que se percebe quando os homens foram desafiados para a construção da torre, agora é usada para impedir que o homem cometesse tal desatino. Mas é interessante notar também que o uso do plural indica a ação das 3 pessoas da Trindade agindo de acordo com o plano divino previamente traçado. Ainda sobre o versículo 7, vale observarmos que, diante da desobediência do homem, Deus mesmo os espalhou na terra para que toda a terra fosse povoada. A ordem do Senhor sempre é feita, por bem ou por mal,
em submissão ou para o quebrantamento do nosso orgulho. A vontade do Senhor é cumprida. E agora, em terceiro lugar, deve-se destacar o nome da cidade construída, Babel, que para os babilônicos significava portal dos deuses, indicando a idolatria que era praticada contra Deus. E num jogo de palavras, Babel, no hebraico, significa confundir, indicando o quê? A confusão das línguas que ali ocorreu. Esse nome deu origem ao nome Babilônia, uma cidade, um estado, uma sociedade ateísta, mas ao mesmo tempo idólatra, com grandes pretensões, conforme esse capítulo 11 de Gênesis nos deixa perceber. Era uma nação perseguidora, conforme Daniel 3, e um povo que buscava os prazeres, os pecados, as superstições, conforme nos informa Isaías 47, 8 a 13. E esta cidade que queria chegar ao céu com a sua torre, ela na verdade chegou até ao céu por sua enorme quantidade de pecados, conforme Apocalipse 18, 5. E que por tudo isso foi derrubada e simboliza a queda do mal no final dos tempos, conforme nós leremos e estudaremos no livro de Apocalipse. Uma lição interessante ainda que esse relato aponta é aquela que vê nesse episódio o amor de Deus em dispersar o homem através de uma confusão de línguas para que ele habitasse todo o planeta que tinha sido criado por sua própria causa. E esse ato é contrastado com Atos 2, quando também por amor Deus permitiu que através de uma nova linguagem, a linguagem do Evangelho, a linguagem do Espírito, todos os que creem, dentre de qualquer povo, tribo, língua, raça e nação, possam estar novamente irmanados na família de Deus, sendo todos pertencentes ao corpo de Cristo. Quem realiza essa obra, sabe quem é? É o Espírito Santo, que aconteceu exatamente e veio para nós no dia de Pentecostes. Veio inaugurar essa nova etapa no relacionamento Deus-homem. Isto é alguma coisa maravilhosa. Os planos de Deus são maravilhosos. Os planos amorosos de Deus são de grande benefício para o ser humano. Mas, querido amigo, depois de tantas lições relativas à Torre de Babel, temos que seguir adiante, e já caminhando para o final do programa, temos diante de nós os versículos 10 a 26, que apresentam nos séculos entre os dias de Sem até os dias de Abraão, os descendentes de Sem. São mencionados 10 gerações, significando a totalidade de todos os semitas, conforme nós vimos também nas narrativas relativas aos descendentes de Sete. Percebe-se aqui que vão sendo tirados das genealogias aquilo que os estudiosos chamam de ramos laterais. E isso acontece porque Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, foi focalizando a sua atenção na família de Abraão, escolhido por Deus como seu instrumento de bênção a todas as nações. Uma outra observação importante é percebemos que nessa genealogia a duração da vida vai se restringindo constantemente do nível pré-diluviano de 900, 800 e 700 anos para os 175 anos de Abrão e os 110 anos de José. E a idade da geração dos filhos chega quase aos limites atuais, como nós veremos no caso do nascimento de Isaque. Nos versículos 10 a 26, esses 10 nomes mostram as 10 gerações. São eles: Sem, Arfaxade, Salá, Heber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão. Todos esses geraram filhos e filhas, e assim foi sendo constituída a linhagem dos hebreus. O nome que se destaca desta relação é o de Eber, no versículo 16, que já foi mencionado anteriormente em 10:21, e cujo nome, conforme entendem alguns estudiosos, deu origem à palavra hebreu. E assim, querido amigo, o texto se afunila em direção da origem dos patriarcas hebreus. E é exatamente esta a ênfase dos últimos versículos 27 a 32. O texto diz o seguinte: são essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor
e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Uma primeira observação que devemos fazer refere-se a Ur dos Caldeus. Provavelmente essa era uma das mais antigas cidades do sul da Mesopotâmia, próxima da desembocadura do rio Eufrates, no Golfo Pérsico, isto é, no atual Iraque. Essa cidade é assim chamada porque foi dominada pelos caldeus no 7º e no 6º séculos a.C. Nessa cidade, a lua era adorada como deus, tanto como na cidade de Arã, para a qual Terá foi com seu filho Abrão e Sarai. Embora a Bíblia não apresente as razões que levaram Terá a sair de Ur em direção a Canaã, embora tenha parado em Arã, é provável que essa saída foi provocada pela sua insatisfação diante da adoração da lua ou por uma precaução antecipada, pois conforme os relatos históricos, Ur foi destruída pelos elamitas por volta de 1950 a.C., ou ainda por prévio aviso divino, tendo em vista a preservação da linhagem de Abraão. Mas o que será que realmente aconteceu? Quando nós lemos no capítulo 12, versículo 5, que Abrão, depois de chamado por Deus, prosseguiu e chegou até Canaã, então fica a pergunta: por que Abrão conseguiu chegar onde queria e o mesmo não aconteceu com seu pai Terá? Teríamos já aqui uma lição, como se vê em Hebreus, que somente pela fé é que temos condições de manter o curso, de alcançar os propósitos divinos. O texto de Hebreus 11:9 nos traz as seguintes palavras: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Querido amigo, minha oração é que você viva sempre olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas ainda uma outra observação que merece ser destacada refere-se à consequência da morte prematura de Arã, cujo filho Ló foi praticamente adotado por Abrão, seu tio, tornando-se assim como um filho para o patriarca. Abraão, tempos depois, conforme nós veremos em Gênesis 13, 1-3, numa atitude sem igual de amor e de desprendimento, cedeu o melhor da terra para que Ló, esse seu sobrinho, se instalasse e desenvolvesse ali a sua família, as suas riquezas e o rebanho do seu gado. Nessa atitude, vemos uma demonstração de desapego de Abrão aos bens materiais que são passageiros, diante do valor de um relacionamento duradouro, de um relacionamento que duraria até a morte de um dos dois personagens. Vale a pena, então, querido amigo, fazer uma autoanálise para verificarmos como vão os nossos valores. Afinal de contas, o que é que nós temos valorizado? São as posses, os objetos que se desfazem, ou são os relacionamentos que podem permanecer para sempre? O que é que temos valorizado? Você deve se lembrar do provérbio que diz que há amigos mais chegados que um irmão. Provérbios 18, 24. Você se lembra? Então, qual tem sido a sua prática? Você teria algum relacionamento para acertar? Eu creio que Deus está nos dando essa oportunidade. Pela graça de Deus, tome a iniciativa. Querido amigo, querido ouvinte,
Com essas palavras, estamos chegando ao final de um estudo, mas com certeza estamos chegando a um momento muito sério para refletirmos sobre as nossas vidas. Nós estamos valorizando o quê? Posses, bens materiais ou relacionamentos que podem ser duradouros? Chegando à conclusão do nosso estudo e à conclusão do capítulo 11, nós queremos então destacar que estamos concluindo também a primeira parte do estudo do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Quantas informações, quantas coisas novas nós aprendemos e também quantas recordações importantes, quantas lições fundamentais que nós observamos para as nossas vidas. Então, com uma recordação breve, nós temos que lembrar que estudamos nesses 11 primeiros capítulos 4 grandes eventos, que foram a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Com o final do capítulo 11, então encerramos essa primeira parte do esboço de Gênesis. A partir do próximo programa, nós estaremos entrando no capítulo 12. E do capítulo 12 até o capítulo 50, nós encontraremos o relato de 4 grandes personagens: Abraão, Isaque, Jacó, depois chamado Israel, e José. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um programa e espero que você tenha acompanhado esse programa e tenha tirado proveito dele, aplicações para a sua própria vida. Nós estamos agradecendo a você a sua companhia, a sua fidelidade em nos acompanhar e desejamos que você cresça na sua vida espiritual, na sua vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Anote agora o nosso endereço e escreva compartilhando conosco as suas experiências. Espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.